Os direitos de quem tem burnout são os direitos de quem tem uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho, tá? Então, vamos dizer que você sofreu aí uma outra doença ocupacional, como uma tendinite, uma bursite, uma síndrome do manguito rotador, ou uma ansiedade, ou uma depressão ocupacional. Se isso é uma doença ocupacional, da mesma maneira que a síndrome de burnout, vai ter os direitos que eu estou trazendo para vocês hoje e que eu vou dizer para vocês quais são esses direitos, tá? É preciso tomar cuidado, porque para você ter os direitos que eu estou trazendo para vocês, você precisa necessariamente comprovar que você tem uma doença ocupacional. E qual que é a diferença entre uma doença ocupacional e uma doença que não tem relação alguma com o trabalho, tá? Toda doença ocupacional, como a síndrome de burnout, ela recebe um tratamento diferenciado da legislação trabalhista e da legislação previdenciária. E por quê? Porque a doença relacionada ao trabalho pode gerar responsabilidades diferenciadas. Então, por exemplo, quando você tem uma doença ocupacional, no direito previdenciário, quando você busca lá o seu benefício por incapacidade, seu auxílio-doença, você vai lá no INSS e agenda uma perícia, o correto é o INSS conceder a você o benefício B91, que é o benefício de incapacidade temporária para o trabalho causada por uma doença ocupacional. Quando você tem o benefício concedido como B91, o empregador é obrigado a depositar o FGTS mês a mês. E por que isso é importante, gente? Claro que é muito importante. Primeiro, porque é dinheiro que fica guardado para você e no momento que você precisar, você pode levantar esse valor. Inclusive, por estar doente e em dificuldades financeiras, é possível você fazer o levantamento do FGTS, mesmo sem ser desligado da empresa. Quando você retornar do afastamento do INSS, você tem direito à estabilidade no emprego. Quando eu falo isso, quem tem burnout se arrepia inteiro. Por que se arrepia? Porque a pessoa que tem burnout não quer voltar mais para o local de trabalho. Porque aquele local de trabalho adoeceu esse trabalhador, destruiu a saúde desse trabalhador. Então, o trabalhador ele não quer voltar para o mesmo local de trabalho. Mas, além de você pedir estabilidade no emprego, você também pode, em vez de pedir estabilidade no emprego, você pode pedir as indenizações cabíveis e a rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta do contrato de trabalho vai te auxiliar muito para que você não tenha que retornar mais àquele local de trabalho, mas também não perca seus direitos. Afinal, pedir demissão faz você perder direitos. Além dos direitos previdenciários que eu falei, inclusive de aposentadoria, que no caso da burnout é integral, a aposentadoria da burnout é integral, como em qualquer caso de doença ocupacional, você tem direito a uma aposentadoria integral. No direito do trabalho, na justiça do trabalho, contra o empregador, você vai ter outros diversos direitos, como eu te falei, o depósito do FGTS, a estabilidade no emprego, você vai ter direito à rescisão indireta e você vai ter direito aos danos morais, existenciais e materiais. Dano moral, gente, é quando você sofre um dano à sua personalidade. Então, por exemplo, quando você tem síndrome de burnout, você sofre porque você ficou doente, você sofre porque você não pode trabalhar, você teve um prejuízo financeiro, mas você também teve um prejuízo moral na sua personalidade, né? É algo que a gente não tem como contar, não tem como dizer qual é a extensão, mas é importante você levar o máximo de informações sobre aquilo tudo que você passou em razão do seu adoecimento, o sofrimento e as consequências desse sofrimento na sua vida, tá? Então, você tem aí o direito a uma indenização por dano moral, que é muito variável, inclusive porque a gente já teve decisão no Tribunal Superior do Trabalho no ano passado que não existe
limitação no valor do dano moral. Aquilo de quem está dizendo para você que existe aí limitação do valor do dano moral, não existe. Não existe uma tabela. Essa tabela que foi trazida pela reforma trabalhista, ela foi considerada uma tabela que não limita. Então, se o juiz quiser e tiver aí analisado os critérios, considerar que o dano moral, no seu caso, tem que ser no valor de 1.000 vezes o seu salário, ele vai condenar a empresa a pagar 1.000 vezes o seu salário, tá? Segundo dano que a gente vai trazer é o dano existencial. O dano existencial, gente, é o seguinte: vamos dizer que você, em razão do seu adoecimento, teve que mudar alguma coisa no seu projeto de vida, parou de fazer algo que você fazia antes, teve que desistir de uma faculdade, de um sonho, enfim, de ter filhos. Se você teve prejuízo no seu projeto de vida, naquilo que você fazia na sua vida, no dia a dia. Então, por exemplo, Priscila, eu ia sempre à igreja. Eu ia toda semana na igreja, eu gostava de participar das atividades da igreja e eu tive que parar. Eu parei e acabei perdendo lá uma colocação que eu tinha de liderança na igreja, porque a doença não me impedia de sair de casa. Então, eu não conseguia sair. Eu tenho clientes com burnout, gente, que não dirigem mais. Eu tenho clientes com burnout que tiveram AVC. Eu tenho cliente jovem, bancária, que teve um AVC. Então, vai depender da extensão do dano, do quanto você sofreu e o que você perdeu para você ter o valor do dano moral e o dano existencial definidos, porque são danos que não são matematicamente calculados. Eles são aí calculados, eles são definidos, fixados pelo juiz, levando diversos critérios específicos, como a situação da empresa financeira, o grau de culpa da empresa, né? Será que a empresa é reincidente? Se ela não é reincidente? Se ela te ajudou em alguma coisa? Se ela depois que ela percebeu que você adoeceu, se ela contribuiu para que você melhorasse? Tudo isso é levado em conta. O dano material, aí sim, é um dano calculável. É um dano que a gente consegue entender como chegou nesse valor, tá? Qual é o dano material, gente? Tudo que você gastou para se tratar é dano material. Você tem direito a ser ressarcido desse valor todo se você tiver a prova do gasto. Então, tem que pegar recibos, notas fiscais, tudo isso você tem que ir pegando durante o seu tratamento para você conseguir o ressarcimento desse valor atualizado e corrigido, tá? Além disso, você tem direito, por exemplo, a receber o valor correspondente ao que você deixou de ganhar pelo adoecimento. A pensão será integral e vitalícia se você conseguir demonstrar que você não tem mais condição de trabalhar nem naquilo que você trabalhava e nem em outra atividade, tá? Você vai receber a aposentadoria por invalidez integral e vai receber também a pensão vitalícia no valor integral. Esse é o correto, tá? Você também pode ter uma incapacidade parcial, ou seja, você não consegue mais fazer tudo aquilo que você fazia. Você ficou ali com uma sequela, você até pode voltar a trabalhar, até mesmo fazendo a mesma atividade. Só que você não consegue mais fazer da mesma maneira, você não está 100% capacitado do jeito que você era. Você teve uma sequela, você teve uma redução da capacidade, em todas essas situações, você também vai ter direito a uma pensão. Se essa sequela for permanente, ou essa redução da capacidade for permanente, você tem direito a uma pensão permanente, vitalícia, enquanto dura essa incapacidade. E, é claro, se a sua incapacidade é parcial, não é total, você também pode ter direito a uma pensão parcial e não integral, ok? Então, gente, em suma, são esses os direitos que você tem. É claro que eu recomendo muito que você, desde o início, assim que você percebe que você adoeceu,
porque você tem uma doença relacionada ao trabalho, seja burnout ou qualquer outra doença relacionada ao trabalho, você busque um especialista em doença ocupacional e acidente de trabalho.